Um estudo recente do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Fundação Getúlio Vargas afirmou que 82% dos brasileiros acham fácil desrespeitar as leis do país e o fazem mesmo quando os maiores prejudicados são eles mesmos. Novas estatísticas mostram que a violência no trânsito é a segunda maior causa de mortes no país, à frente até de homicídios, o efeito do desrespeito às leis e a má qualidade dos motoristas. O mapa da capa do IDB, Indicadores e Dados Básicos de 2009 no Brasil, mostra a mortalidade por acidentes de trânsito nos municípios, representada pelas medidas das taxas calculadas para o período de 2006 a 2008. O Brasil está entre os 10 países do mundo com o maior número de mortes causadas pelo trânsito. Em 2008 foram registradas aproximadamente 38 mil mortes por esta causa, representando a população um risco de 19 óbitos para cada 100 mil habitantes. De modo geral, a mortalidade por essas causas é mais frequente em indivíduos do sexo masculino. Em relação aos grupos etários atingidos, existe uma diferenciação ao tipo de acidente. Os idosos são as principais vítimas de atropelamento, e na faixa etária de 15 a 39 anos, as principais mortes são causadas por motocicletas. As estatísticas do Ministério fornecem também dados sobre as internações por causas externas. O gráfico mostra a evolução do número de vítimas de acidentes de trânsito hospitalizadas. De 2001 a 2014, o número de carros em circulação no Brasil foi de 24,6 milhões para 56,9 milhões. Só em 2014, o aumento na frota foi de 3,2 milhões de carros. Os dados fazem parte do relatório 2015, Estado da Motorização Individual do Brasil, publicado pelo Observatório das Metrópoles. A taxa de motorização, ou seja, a quantidade de automóveis por pessoa, passou de 14,4 automóveis para cada 100 habitantes em 2001 para 28,1 automóveis para cada 100 habitantes em 2014. É alarmante o número de motoristas que fazem ultrapassagens perigosas, manobras proibidas e andam com excesso de velocidade. Fora isso, motoristas deixam de lado suas próprias seguranças. Este motorista para o carro na saída de uma das mais movimentadas estradas paulistas. Em seguida, desce tranquilamente com o passageiro, sem perceber o risco que está correndo. É uma pane, uma pequena pane. Qual o pneu? Pro pneu. É perigoso não aqui? Então, mas eu tive que ver o que está acontecendo. Flagrantes de imprudência ao volante são comuns nas rodovias brasileiras. Na BR-290, em Porto Alegre, a combinação velocidade e pistas escorregadias produz cenas como estas. Motoristas que se perdem na direção vão parar fora da pista. Este outro capota no canteiro central. As câmeras do sistema Anhanguera Bandeirantes, principal ligação da capital paulista com o interior do estado, também registram a irresponsabilidade de pedestres. A mãe com o bebê no colo e até crianças desacompanhadas atravessam a rodovia movimentada.
Este carro anda mais de 500 metros na marcha ré durante a noite. Além das imprudências nas estradas que tornam a viagem perigosa, em São Paulo, motoristas e passageiros estão deixando de lado um item importante de segurança. Um gesto simples, mas que pode ser decisivo em caso de acidente. O hábito da família, né, é sair para a estrada, põe o cinto. A maioria usa, mas uma pesquisa feita em São Paulo mostrou que num prazo de 6 meses aumentou em 60% o número de passageiros que disseram não usar o equipamento no banco da frente. Já os motoristas sem cinto dobraram. Trabalho no SAMU como médico, tivemos um acidente, um carro bateu na lateral traseira da ambulância, ela capotou para o meu lado, né? Eu estava usando o cinto e o motorista não estava sem cinto. O motorista acabou caindo em cima de mim. As pessoas que não utilizam o cinto de segurança correm o risco de serem ejetadas para fora do veículo, né? Sofrendo traumatismo multissistêmico grave. Seu Jurandir se diz um sobrevivente da violência do trânsito. Se envolveu num acidente em que o carro ficou destruído. Mas ele não teve nenhum arranhão. O susto foi muito grande, mas ficou só no susto, graças a Deus. E ao cinto. A lei seca, a lei número 11.705, constituída no Código de Trânsito Brasileiro, já provocou muitas mudanças nos hábitos dos brasileiros. Como, por exemplo, antes era permitido 6 decigramas por litro de sangue. Agora só é permitido 0,1 miligramas por litro de sangue. A Polícia Rodoviária Federal está bem equipada, pois possui um bafômetro a cada 122 km de rodovia. No simulador, os alunos têm reproduzido situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em marcha ré. De acordo com o CONTRAN, numa segunda etapa será obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhões, ônibus e motos. Benefícios do simulador. 1. Segurança ao dirigir aumenta. A ansiedade é com certeza uma das grandes inimigas para dirigir bem e ser aprovado no exame de direção. Quem nunca dirigiu vai se familiarizar primeiro com o ambiente virtual no simulador, para depois fazer aulas na rua, em situações que simulam os riscos reais, só que em segurança, pois nada pode ocorrer com ele no simulador, logicamente. 2. Situações perigosas da estrada em segurança. Nas aulas obrigatórias de direção, provavelmente o candidato a motorista não se deparará com todas as situações encontradas no dia a dia. No simulador, neblina, chuva, ultrapassagens perigosas e muito mais são mostradas para ele. 3. Pesquisa mostra que o número de acidentes cai pela metade entre alunos que fizeram aula no simulador. O Instituto Americano National Center Injury comprovou em pesquisas que o uso do simulador diminui 50% o número de acidentes nos primeiros 24 meses de carteira. Uma forma do governo reverter estes índices de acidentes e mortes no trânsito é colocar uma meta de melhoria de suas estradas, de suas infraestruturas deficientes, mais ciclovias e sinais que realmente funcionam. E também aumentar a fiscalização nas rodovias brasileiras. Um novo projeto de padrões de segurança de automóveis, pois estudos da DPVAT comprovam que carros comercializados no Brasil não passam nos padrões de segurança europeus. Mas ainda restará a imprudência de um povo brasileiro que precisa ser orientado. Mais de 95% dos desastres viários no país é resultado de uma combinação de irresponsabilidade e imperícia. O Brasil está muito atrasado em relação a este tema. Os índices gráficos e tabelas mostram a verdadeira situação brasileira. Pode-se dizer que esses números são reflexos de uma má condição para motoristas, mas a maior causa destes acidentes são a imprudência, a irresponsabilidade e a falta de consciência no trânsito dos mesmos que estão envolvidos.
mais uma vida jogada fora. Um coração que já não bate mais, descansa em paz. Sonhos que vão embora antes da hora, sonhos que ficam pra trás.